Todo mundo conhece a história de uma pessoa que chega para o Sai Baba e diz assim: Swami, eu quero paz. E a resposta dele foi: abandono eu, abandono quero. O que resta? Paz. Era o que a gente estava fazendo aqui, abandonando eu e abandonando o quero. Swami já desiludiu a gente muitas vezes, dizendo que não existe paz verdadeira no mundo onde tudo é transitório, que é o mundo percebido pelos 5 sentidos, raciocinado pela mente e povoado pelas nossas identidades. O nome desse mundo é Sansara. Não existe paz verdadeira num mundo ilusório. Swami coloca que nesse mundo a felicidade é o intervalo entre 2 sofrimentos. A gente tem que vencer a identificação com esse mundo. Encarnamos para isso. Por isso, qual o valor de buscar entender o karma para tentar ser feliz nesse mundo onde a felicidade verdadeira é inviável? Mas ao mesmo tempo, a felicidade verdadeira é o que nós somos, e a gente pode despertar através desse mundo a felicidade verdadeira. Então Swami diz para a pessoa que diz para ele: eu quero paz, abandono eu, abandono o quero, o que resta é a paz. A gente já sabe que essa paz não tem relação com alguma coisa que vá acontecer no mundo de acordo com os nossos desejos. Essa paz que resta é prashanti, é a suprema paz, é a paz do Ser Supremo, que já somos nós, mas que se evidencia quando abandonamos o quero e abandonamos o eu. Vejam toda a nossa trajetória aqui nessa oficina. Quando eu falei do primeiro nível de compreensão do karma, a gente busca se abrir para: é melhor que eu comece a escolher vivenciar paz e felicidade no nível espiritual e não mais no nível material. Aí, quando eu comecei a expor os ensinamentos sobre o segundo nível de compreensão do karma, a gente já está falando de abandonar o quero. Nossa, eu começo a perceber que muitos desejos que surgem nessa vida não são minha escolha, não tem deliberação. É uma estrutura mental, principalmente de crenças, de paradigmas, de verdades que me foram embutidas, mas que de verdades não tem nada, que geram esses desejos. Deixa eu abandonar o quero, o desejo, não são meus. E finalmente, abandono o eu. Abandono o eu. Qualquer identidade que seja no nível mental: eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou reticências, eu sou o infinito, eu sou o eterno. Essas palavras também não ajudam muito, só me ajudam a entender que eu não sou nada que a minha mente possa pensar ou definir. E eu me abro no Atma Vichara para isso. Eu sou. Qualquer pensamento que surge eu não aceito. Eu sou. Vai vir aquele pensamento: então eu não sou nada. É um pensamento. É a identidade tentando se sustentar. Lembram da tentação de Satanás para Jesus no deserto? Satanás quer dizer literalmente o quê? Adversário. Aí a gente tem que perguntar: adversário para quê? Adversário para o autoesclarecimento, para a iluminação, para a realização divina. E como é a tentação? Você pode obter poder, status, prazeres sensuais. Essa é a tentação nossa de cada dia. É onde a nossa mente tenta se manter. E quando eu pratico Atma Vichara, eu não sou esse, que deseja status, poder, reconhecimento, aplausos. Outro dia eu ouvi uma frase do Moody que me tocou muito: a liberdade começa quando acaba o desejo ou a necessidade de ser amado. Eu sou o próprio amor.
Um psicólogo talvez discorde dessa afirmação. E não está errado de discordar se ele está cuidando de um ser humano com uma demanda humana. Mas aqui a abordagem espiritual. Nós estamos falando de despertar a consciência divina. E nesse nível, que é o nível da liberdade, eu que sou o próprio amor, como é que eu vou ter necessidade de ser amado? Então, no Atma Vichara, eu não me identifico com nenhuma identidade que tenha necessidade de ser amada, reconhecida. Eu sou o próprio amor, eu sou tudo. Eu quero paz. Essa pergunta surge o dia inteiro nas nossas mentes. Porque tudo que a gente faz, tudo que a gente quer, tem dois objetivos: paz e felicidade. Mas equivocadamente a gente acha que paz e felicidade vão ser obtidas no mundo físico ou com algum ajuste mental, mas não, paz e felicidade são inerentes ao ser verdadeiro, que brilha aqui agora, mas que tem esse brilho encoberto pela mente egoísta, pela mente de desejos, pelo nosso apego ao mundo. Apego ao mundo. É fundamental que a gente desenvolva Vairagya. Vairagya quer dizer desapego. Mas Vairagya tem que ser precedido por Viveka, que quer dizer discernimento. Essa é a ordem. Eu só posso me desapegar daquilo que eu compreendo que não tem importância. Se eu atribuo muita importância a alguma coisa, eu não tenho como me desapegar. Por isso, todas essas reflexões, para que a gente compreenda que esse mundo passa longe de ter a importância que parece que tem. Professor Hermógenes, não se aborreça com mesquinharia. E tudo que te aborrece é mesquinharia. É alguém que tem essa compreensão, que fala isso com muita propriedade. Eu não me aborreço com nada que surge na minha mente, eu não perco tempo com isso. Eu volto a minha atenção para aquilo que é realmente importante. Siddhartha Gautama, ou Buda, se pelo abandono de pequenos desejos e apegos o ser humano encontra grande paz e felicidade, aquele que é sábio deixará o que é pequeno e olhará para o que é grande. Jesus, não junte riqueza na terra, onde as traças corroem, onde os ladrões roubam, isso é, onde há impermanência. Junte as suas riquezas no reino de Deus, onde não há impermanência, a traça não corrói, o ladrão não rouba. E repara que sempre que você se identifica com um pensamento, com uma identidade, com um desejo, com um eu, com um quero, você está se relacionando com um mundo onde tudo é impermanente. É um mundo de muita mesquinharia que a gente não se dá conta. Aí a gente começa a entender Swami quando ele pergunta, ou quando ele diz: eu tenho tanto para oferecer para vocês e vocês me pedem tão pouco, mas tão pouquinho. Mas Swami, eu te peço o tempo todo por tanta coisa, mas isso é nada, isso é passageiro, isso é efêmero. Krishna diz: aqueles que me são mais queridos são aqueles que pedem por quem? Por mim mesmo. Por mim mesmo. Então é importante que a gente compreenda o karma, não para tentar ajustar o karma, mas para ir além do karma. Porque esse é o nosso objetivo como seres humanos. Patanjali, que é o autor do Yoga Sutra, o livro que sistematiza o que a gente chama de yoga hoje, ele coloca que existem 5 kleshas, 5 obstáculos. Mais uma vez, obstáculos para quê? Para a percepção da liberdade que nos é inerente. E esses 5 kleshas são ignorância espiritual. Nós ignoramos aquilo que verdadeiramente somos. Ao segundo klesha, identificação com o falso eu. Identificação com a mente e com o corpo. Terceiro klesha, apego ao prazer. Quarto klesha, ou quarto obstáculo, aversão à dor. E o quinto klesha é o apego a manter a vida nessa forma aqui, ou o medo da morte. Ou o medo da morte.
Então é muito importante essa reflexão constante, mesmo que num primeiro momento se transforme numa crença, mas não é uma crença limitante, é uma crença capacitante. Capacitante para quê? Para que a gente se abra para a experiência espiritual. Mantenham vivos em suas mentes: eu sou Deus. Nossa, mas como é que eu posso falar que eu sou Deus? Eu que erro tanto, que vacilo tanto. Eu não estou falando você, fulano de tal, com o qual você se identifica. Eu estou falando você, aquilo que você é. Não é o eu que surgiu dentro da sua mente. Eu, aquilo que eu sou, é Deus. Mas isso não é uma arrogância? Não. Porque quando você diz eu sou Deus, você reconhece que tudo é Deus. Você reconhece que Deus é onipresente. Inclusive, se eu não for Deus, se o Rafael não for Deus, Deus não é onipresente. Não pode haver nada separado de Deus ou diferente de Deus se Ele é onipresente. Então repitam isso com firmeza: eu sou Deus. Ou eu sou a consciência divina. Mais uma vez, num primeiro momento é uma crença, mas capacitante para que a gente se abra para a experiência. Aberto para a experiência, eu olho para o quarto e para o terceiro klesha. O quarto é aversão à dor, o terceiro é apego ao prazer. A nossa mente opera dessa maneira. O ego está sempre buscando manter as situações que são prazerosas ou que beneficiam ele de alguma maneira, ou que ele acha que são seguras, está sempre buscando evitar aquilo que é doloroso, que é perigoso, ou que ele simplesmente não gosta. Então é muito importante que a gente comece a praticar a aceitação do momento como ele é, que a gente comece a abandonar as expectativas. Algo maravilhoso para isso são aquelas 4 palavrinhas que ficaram conhecidas como o mantra do professor Hermógenes: entrego, confio, aceito e agradeço. Então, aqui e agora eu sou Deus. É uma crença. Eu admito que eu não estou experimentando isso, está bem. E eu aceito o momento presente exatamente como ele é. Sem apego, quando for bom, porque eu sei que vai passar. E sem aversão, porque se eu estou aversivo ao que está acontecendo, ou apegado, eu não tiro a lição que ele está me dando. Mas o momento presente sempre me dá uma lição para que eu siga essa jornada para o despertar espiritual. Eu aceito tudo o que me acontece no momento presente. Porque somente na aceitação é que essa mente se mantém tranquila, para que eu possa ver com clareza qual é a mensagem do universo. O universo significa o uno se manifestando através do verso. Então esse verso, que é uma manifestação do uno, tem que perceber a mensagem da própria essência para se perceber como essência. Então eu tenho que ir além do gostar e do não gostar. Swami fala muito sobre isso. O sábio é aquele que não se envaidece com os elogios e não se aborrece com as críticas. O sábio é aquele que não está bem só porque as coisas vão bem e não fica mal quando as coisas vão mal. O sábio está sempre equânime. Ele aceita o momento como o momento é. Ele não é atraído nem pelo apego, nem pela aversão. Aí nesse momento eu me habilito para poder observar a identidade com a qual eu não tenho que me identificar. Lembra? O segundo klesha é a identificação com o falso. A gente falou muito sobre isso hoje, eu estou repetindo o ensinamento. Eu sou o Carlos Henrique, professor, enfim, ex-jogador de basquete, magro, alto, branco. Eu não me identifico com nada disso. Aí sim eu posso começar a dissolver a ignorância espiritual. Eu vou voltando a atenção para aquilo que eu sou, além disso tudo que eu aparento ser. Para a essência, além das aparências. Para a realidade por trás das existências. Para a unidade por trás da pluralidade ou da multiplicidade.
E quando eu percebo isso, o primeiro klesha, que é o klesha raiz, acabou. Aí eu despertei, eu acordei. Eu acordei para aquilo que eu sou. Então Patanjali coloca esses 5 obstáculos, né? E é legal que a gente visualize bem quais são, para que a gente possa ir além deles. Um trechinho da Gita diz assim: aquele que pensa sempre em objetos sensórios, apega-se a eles. Esse apego gera inquietação. A inquietação gera a ilusão. A ilusão destrói a nitidez da discriminação. Destruída a nitidez da discriminação, o homem se esquece da sua verdadeira natureza, que é espiritual, e vai rumo à perdição. Então, aquele que pensa sempre em objetos sensórios, apega-se a eles. Esse apego gera o desejo. O desejo produz inquietação. A inquietação produz ilusão. A ilusão destrói a nitidez da discriminação. E uma vez destruída a nitidez da discriminação, o homem vai se esquecer da sua verdadeira natureza, que é espiritual, e vai rumo à perdição. Parece um ensinamento muito longo, mas é o que a gente vem descrevendo aqui durante muitas partes do nosso encontro. Aquele que pensa sempre em objetos sensórios. Quando a consciência, em vez de continuar ligada à fonte, se volta totalmente para objetos sensórios, isso é, para qualquer coisa que tenha sido percebida pelos 5 sentidos e ficou registrada na mente. Aquele que pensa sempre em objetos sensórios, sempre. Então, hora nenhuma se volta para o que está além da percepção sensória. Apega-se a eles, fica preso a isso. E desse apego, dessa prisão da consciência na mente pensante, surgem os desejos. De acordo com as identidades que estão ali, de acordo com as marcas mentais, surgem os desejos. Esses desejos têm relação com o mundo. E esses desejos vão funcionar assim: eu desejo obter o que eu acho que é bom, eu desejo evitar o que eu acho que é ruim. Daí surge inquietação. Porque todo mundo sabe bem aqui que a gente não consegue, em tempo integral, manter o que é bom e afastar o que é ruim. E essa inquietação gera ilusão. Parece que esse é o sentido da vida. Vocês lembram um número antigo de circo, do sujeito que equilibrava pratos em varetas? O cara pega um prato, bota na vareta, mexe assim a vareta, o prato fica rodando. Aí ele deixa a vareta apoiada no chão com o prato rodando, aí pega outra vareta para botar outro prato e outra vareta para botar outro prato, até que a primeira vareta cai no chão e o prato quebra. Aí ele vê quantas varetas ele conseguiu colocar. Aí existia a competição disso. E é uma brincadeira super legal. Mas o sansara, viver no sansara, é viver desse jeito. A gente está sempre equilibrando prato em vareta, e a gente fica satisfeito enquanto a gente consegue manter os pratos rodando, mas uma hora os pratos começam a cair. Uma hora os pratos começam a cair. Então essa é a inquietação. A inquietação produz ilusão. Parece que a vida é isso. A gente não tem um momento real de descanso, de tranquilidade. E nesse momento está destruída a nitidez da nossa discriminação. A gente não vê mais com clareza. A gente não vê mais com clareza. A gente não tem mais discernimento, viveka. Não tem mais discernimento. Viver que é aquilo que ajuda a gente a diferenciar o real do irreal. A gente está tomando o irreal, que é esse processo que surgiu na nossa mente, por real. Ramana Maharishi, se não ouviram falar nele, vão pesquisar sobre ele. Inclusive, o mestre muito enaltecido pelo próprio Sai Baba, Ramana Maharishi. Quem toma o irreal por real, jamais verá o real, embora seja somente o real que exista. Quem toma o irreal por real, jamais verá o real, embora seja somente o real que exista. Então, se agora eu estou identificado com essa mente,
que faz eu acreditar que eu sou o Carlos Henrique, professor, pai, amigo de não sei quem, irmão de não sei quem. E a partir daí eu começo a viver para essas identidades. E às vezes dá um maior trabalho para que tudo saia conforme os meus planos, os meus gostos, para evitar aquilo que vai me trazer desgosto. Se eu tomo isso por real, se eu tomo isso que é irreal por real, eu não consigo ver o real, embora seja somente o real que exista. Porque isso tudo é uma ilusão, mas que parece muito concreta. Então a inquietação destrói, a inquietação, gera a ilusão, e isso destrói a nitidez da discriminação. Eu não consigo mais discriminar entre o real e o irreal. Nessa hora eu me esqueci da minha verdadeira natureza, que é espiritual, e vou rumo à perdição. Dizem que a filosofia começa com algumas perguntinhas. Quem sou eu? Da onde eu vim? Para onde eu vou? Quem é que pergunta de onde eu vim e para onde eu vou? Quem está perdido. Somente quem está perdido faz essas perguntas. Mas existe um grande valor em reconhecer que está perdido. Só quando eu reconheço que eu estou perdido, é que eu posso começar o caminho de volta para casa, ou para chegar onde eu quero chegar. Então, nós reconhecemos que estamos perdidos. Seja intuitivamente, seja a partir de um encontro com Sai Baba, com Jesus, com Krishna. Eu reconheço que eu estou perdido. Buda diz assim: considera esse mundo uma ponte, atravesse-a, mas não construa sua casa sobre ela, que não é o seu lugar, você está aqui de passagem. Então eu reconheço que eu estou perdido. Aí eu estou olhando o ensinamento agora, do final para o início. Eu esqueci da minha verdadeira natureza, que é espiritual. Então eu me perdi de mim mesmo. Eu me perdi de mim mesmo. E como é que isso aconteceu? A chama do discernimento se apagou. Essa dimensão interna que diferencia o real do irreal, ela está obscurecida. Mas por que ela está obscurecida? A ilusão está envolvendo ela. Por que isso está acontecendo? Porque a minha mente está inquieta. A minha mente está inquieta. Quem estuda Yoga, no Yoga Sutra, o segundo verso de Patanjali, Yoga Chitta Vitra Nirodha. Yoga é a cessação da agitação mental. Yoga é a união com Deus. E a gente se percebe nessa condição quando essa mente se aquieta. Então eu esqueci da minha verdadeira natureza, que é espiritual, divina, porque essa mente está inquieta. Por que essa mente está inquieta? Por causa dos desejos. Por causa dos desejos. O desejo de segurar o que é bom e de afastar o que é ruim, e ver nisso o sentido da vida. E por que esses desejos surgiram dentro de mim? Porque eu não percebo nada além dessa mente pensante. Quem pensa sempre em objetos sensórios. Eu estou sempre ligado a essa mente pensante. O que fazer então? Se desligar dessa mente. Dá um salto. Observe essa mente sem se envolver com ela. Deixe de pensar sempre em objetos sensórios. Deixe de se identificar com os seus pensamentos. Aí você vai perceber esse quem, mas agora o quem é. O quem eu sou de verdade. Livre de todo esse processo de decadência. Porque esse é um processo de decadência. Espiritualidade é um processo de ascendência. Mas não tem nada a ver com alguma coisa que possa vir a acontecer no futuro. Porque não existe o futuro, só existe esse instante. Então é um processo de um mergulho para dentro de si mesmo. O livro que o professor Hermógenes mais gostava, dos livros que ele escreveu, chama-se Mergulho na Paz. E nesse livro fica claro que o mergulho na paz é um mergulho para dentro de si mesmo. Não é uma viagem para a serra. Não é um momento onde tudo vai dar certo no planeta Terra. Esse não é um mergulho na paz. É um mergulho para dentro de si mesmo.
É um mergulho para a própria essência, é o perceber-se como essência, é o perceber-se livre. Essa já é a nossa realidade, aqui e agora, e sempre, porque sempre é aqui e agora. O contrário disso não é real, é ilusão. E como o próprio nome diz, é ilusão. É ilusão. Eu estou vivendo a ilusão. Não, você não está vivendo a ilusão, porque ilusão é ilusão, não existe. A gente pode despertar para a vida que nós somos aqui e agora. O Sai Baba traz muitos ensinamentos para que a gente perceba isso o quanto antes. Um deles é lembrar daquela armadilha para pegar macacos, que é utilizada aqui no norte do Brasil, já foi utilizada, estou falando do norte, mas talvez outras regiões também, porque o norte tem florestas enormes. E na Índia, e talvez em outros países do mundo, surgiu um ditado aqui, que eu ouço desde criancinha, mas eu não entendia. Aí eu passei a entender de um tempinho para cá. Macaco velho não coloca a mão em cumbuca. Eu ouvi, eu repeti esse ditado, eu sabia o sentido, mas não sabia a origem. Aí eu descobri a origem. Pegavam um recipiente com a boca estreita, que se alarga no fundo, aí colocam ali um alimento que agrada ao macaco. Aí o macaco, quando sente aquele cheiro, coloca a mão numa posição que dá para entrar naquela boca estreita, e para pegar o alimento abre a mão lá embaixo. E quando vai tirar, a mão não sai. E se o recipiente for bem pesado, ele fica aparentemente preso ali, aí o caçador vem com facilidade. Daí não precisa correr atrás dele, não precisa jogar uma rede. Mas por que eu falei que ele fica aparentemente preso? Porque da mesma forma que ele colocou a mão e abriu ali dentro, agarrou o alimento e não consegue tirar, ele pode soltar o alimento, colocar a mão na mesma posição que entrou e sair. Então, num primeiro momento, ele está aparentemente preso. O que isso pode significar para nós, segundo Sai Baba? Primeiro, na história não tem caçador. Na história real não tem caçador. O Sai Baba diz que esse recipiente corresponde ao mundo sensório. O alimento dentro do recipiente aos nossos desejos. E a mão agarrada no recipiente, ou melhor, no alimento dentro do recipiente, são os nossos apegos. Não tem ninguém prendendo a gente nessa história. Essa é uma prisão auto-engendrada. A gente pode se liberar a qualquer instante. E hoje eu compartilhei o caminho para isso. Quando a gente se desapega dos nossos desejos, eu estou fora do recipiente. Eu não estou mais preso ao mundo, porque eu nunca estive preso ao mundo. Por isso Krishna diz, quem pensa sempre em objetos sensórios, apega-se a eles, e daí nasce o desejo. A gente tem que treinar a nossa mente, para que ela fique mais quieta, mais tranquila, mas para que o quanto antes a gente não mais se identifique com ela. E finalmente, uma história que me tocou muito quando eu ouvi, é a de um homem que era viciado em álcool. E é sempre bom colocar assim, viciado em álcool. Álcool é uma substância que vicia. Sai Baba em discurso diz que se existe um demônio na Terra, esse demônio chama-se álcool. E ele sugere que os devotos não ingiram bebida alcoólica, em quantidade alguma. Mas só um pouquinho de vez em quando, não. O ideal é que a gente não beba absolutamente nenhuma bebida alcoólica. E aproveite essa oficina. Lembra do karma em todos os níveis. A bebida alcoólica faz mal para a saúde física
e mental. Quantas pessoas não fazem bobagem depois que bebem? Né? E sob efeito de bebida alcoólica não tem nenhuma possibilidade de transcendência espiritual, só de se enredar mais na ilusão. No meu livro novo eu escrevo assim, e é para tocar o coração de algumas pessoas, tentar resolver os seus problemas ingerindo bebida alcoólica é a mesma coisa que fazer uma anestesia sem cirurgia. Peraí, anestesia sem cirurgia? É isso mesmo, anestesia sem cirurgia. O que acontece com um sujeito que é diagnosticado, aí vem a indicação de uma cirurgia, entra no centro cirúrgico, toma anestesia e volta sem a cirurgia. Ele volta anestesiado para o quarto, quando passa a anestesia, o que aconteceu? A doença continua ali. Então, quando as coisas estão duras, para mim, e eu bebo em função disso, é anestesia sem cirurgia. Eu me anestesio, quando passo o efeito da anestesia, tudo continua ali. Mas quando eu compreendo o karma como um mecanismo de educação, é obra do amor de Deus, mas que talvez não agrade ao meu ego, mas é o que essa personalidade precisa passar para que essa alma possa despertar. Eu encaro as coisas como elas são. Então não estou fazendo crítica nenhuma a quem bebe, né? Porque muitas vezes precisam muito mais de uma mão estendida do que de um dedo apontado. Esse hábito é trágico. E a melhor forma que a gente tem de auxiliar uma pessoa que passa por esse desafio é através do nosso próprio exemplo. Né? Eu, por amor, de repente, eu não tenho nenhum problema com isso. Eu bebo de forma moderada, quase nunca, e não me afeta. E pode ser. Mas se uma pessoa que tem está me vendo beber, eu vou despertar nela o desejo de beber. Ensinamento de Swami. Você é responsável pelo que o outro pensa. Então agora eu deixei a bebida alcoólica por compaixão. Por compaixão. Mas seguindo a historinha, Swami dá esse ensinamento que me toca muito, porque não foram poucas as pessoas, né, que eu vi simplesmente ter essa existência devastada em função dessa substância. Mas a história fala sobre um homem que tinha esse hábito. Ele bebia muito, sempre no mesmo bar. E à noite ele pedia para o motorista levar ele para casa. E o motorista dele, particular, sempre levava ele para casa. Até que chega um dia que ele bebe muito dentro da casa dele. E lá pelas tantas ele chama um motorista e fala para o motorista, me leva para casa. Aí o motorista fala assim para ele, mas o senhor já está em casa. Não, me leva para casa. Aí o motorista fala, olha, é o sofá da sua casa, é a sua televisão, aquela porta ali dá para a cozinha, aquele corredor vai dar nos quartos. Olha o quadro que o senhor comprou. Me leva para casa, eu não estou em casa. Né? Você é pago para me levar para casa. Aí o motorista tem uma ideia. O motorista pega, coloca ele dentro do carro, fica dando voltas no quarteirão, no bairro, para depois voltar para casa. Esse homem somos nós, aqui e agora. Quando o Sai Baba diz para a gente, você já é Deus. Você é Satchidananda, ser, consciência e bem-aventurança. Você já é o ser, o uno sem segundo. Só existe você, que é autoconsciente e sempre bem-aventurado. Essa é a única realidade. Não existe nenhuma realidade além dessa. Mas identificado com os seus pensamentos, que não são você, são os pensamentos da sua mente. Não. Eu não sou isso. Isso não é para mim. Isso não é agora. E eu vou para o centro espírita. Eu venho para o centro Sai Baba. Vou para a igreja católica. Vou estudar filosofia. E essa mensagem sempre vai chegar para você. Você já é o ser. Eu e o Pai somos um. Esse é o despertar de Jesus. Eu e o Pai somos um. Não há separação entre nós. E ele também diz, tudo que eu posso fazer, vocês podem fazer e ainda mais. Isso está disponível para vocês também, para nós. O Pai está em mim e eu estou no Pai. Mas o Pai está em vós e vós também estáis no Pai. E o Pai é a sua essência. O Pai é aquilo que você é em realidade.
Mas a gente diz para Jesus, para Sai Baba, para o Buda, não, eu sou pequenininho, eu não sou merecedor, vai demorar muito. E eles, por puro amor, revelam infinita mesmo, compaixão, e vão levando a gente de acordo, né, com aquilo que a gente está pedindo. O Deepak Chopra, num dos seus livros, cria uma imagem muito legal. É uma imagem para trazer uma mensagem. Ele pede para a gente imaginar uma janela abrindo no céu. Aí surge Deus nessa janela, estende a mão para a gente e fala: vem comigo. Mas eu aqui de baixo fico: não, vem você aqui, eu estou sofrendo muito, eu estou precisando disso, daquilo, eu ainda tenho que resolver um monte de coisa. E ele fica: vem comigo, para ser eternamente feliz. O que significa perceber-se eternamente feliz? Tomando consciência da sua realidade, que é espiritual, e não mais se identificando com essa situação aí que é passageira, que é irreal. Mas lembrem do Ramana Maharishi: aquele que toma o irreal, o real jamais verá o real, embora seja somente o real que exista. É como se o real fosse o céu e o irreal fossem nuvens. Uma das maneiras de praticar essa observação dos pensamentos sem envolvimento com eles é se sentindo nessa condição. Eu sou o céu azul, ilimitado, vasto. Os pensamentos são nuvens. A nuvem não risca o céu, a nuvem não deixa marca no céu, a nuvem não ameaça o céu. As nuvens são passageiras, o céu é eterno. Então esse homem que fala para o motorista: não estou em casa, me leva para casa, porque está embriagado, né? Somos nós aqui agora embriagados por Maya, né? Pela ilusão. Se passasse o efeito do álcool com ele dentro de casa, ele certamente veria: estou na minha casa, eu não preciso ir a lugar nenhum. Da mesma maneira, se aqui e agora a gente não mais se identificar com essa mente pensante, com as identidades que surgem nela, com os desejos, não preciso de religião, não preciso de instituição, eu sou. Isso aconteceu com Jesus de Nazaré. Isso aconteceu com o príncipe Siddhartha. Isso aconteceu com Ramana Maharishi. Isso aconteceu com a Ama, com Ramakrishna. Isso vai acontecer com a gente. Isso vai acontecer com a gente. E Swami diz: se você acredita nisso, você se abre para isso. A sua prática ganha esse direcionamento para que você se perceba ser livre. Mas se você não acredita, isso não deixa de ser a realidade. Mas você continua se sentindo nessa condição. Só me impede, né? Se abre para aquilo que eu vim dar para vocês, que eu vim oferecer para vocês. Se abram para isso. E eu espero de todo o coração, queridos, que de alguma forma esse nosso encontro hoje tenha ajudado a sensibilizar cada um que está aqui, cada um que está assistindo pela internet, para isso que é o objetivo de uma encarnação humana: se perceber como Prema Swarupa, encarnação do amor. Om Shri Sai Ram.